Irmão, nós vamos ouvir a palavra de Deus, mas deixa eu falar algo para você antes, para você alinhar o seu coração antes de eu começar a palavra. Hoje um pouquinho antes de vir para cá, eu peguei o celular e de repente um dos grupos que eu estou inserido é o grupo do Kenish. Acho que deve ser a célula do Saulo. Aí o Kenish postou lá um versículo. Eu peguei, olhei e li o versículo. João 15:15, né, Kenish? João 15:15, onde Jesus disse: eu não vos chamo mais de servo, mas vos chamo de filho. Porque o servo não sabe o que o Senhor faz. Olha só o que Jesus fala. E tocou muito no meu coração. O Espírito Santo começou a falar. Foi hoje à tarde. Eu não vos chamo mais de servo, mas sim de filhos. Porque o servo não sabe o que o Senhor faz. Mas tudo que o Pai me falou, tudo que eu tenho ouvido do Pai, eu tenho transmitido a vocês. Eu tenho ensinado, eu tenho deixado no seu conhecimento, no conhecimento de vocês. E eu comecei a meditar. Eu falei, então esse é o caminho para ser amigo de Deus. Ser amigo de Deus não é ter um bom comportamento, apesar que é bom você ter. Mas ser amigo de Deus é conhecer a Deus. Por isso que ele chamou os seus discípulos de amigo. Eu tenho passado aquilo que eu tenho ouvido do Pai. Vocês têm conhecido, vocês têm tido conhecimento, vocês têm tido revelação. Isso é muito forte. Por isso que eu quis falar antes de começar a palavra. Quem quer ser amigo de Deus aqui? Então, para você ser amigo de Deus, você precisa conhecer Deus. E como é que você conhece Deus? Pela palavra dele. Abraão foi chamado amigo de Deus. Mas por que Abraão tinha bom comportamento? Não tinha nada, irmão. Abraão, só Jesus na vida dele, mentia. Por medo, deixou 2 vezes levar a mulher dele, mentia. Mas ele tinha o coração aberto para ouvir o que Deus tinha para ele. Ele entendeu o propósito, ele entendeu os caminhos do Senhor. E quando Deus falou para ele, olha, Abraão, as estrelas dos céus, assim será a sua descendência, pode ter certeza. Tem até uma pregação sobre isso. Deus mostrou todo o evangelho através das estrelas. Ele entendeu, ele conheceu o propósito, ele conheceu os desígnios do Senhor. Daniel foi chamado de homem muito, muito amado. Por que ele foi chamado de homem muito amado? Porque era alguém que sondava os mistérios de Deus. Era alguém que estava sempre buscando os porquês, mas não os porquês para murmurar, os porquês para ter revelação da vontade de Deus. Então os grandes homens, os amigos de Deus, conheciam a Deus, os seus desígnios e o seu propósito. Amém, Jesus? Eu quero dizer para você que hoje o Senhor te fala que Ele não quer mais te chamar de servo. Porque todos nós, de uma forma, somos servos, porque nós fomos comprados pelo sangue. Diga assim, eu sou servo, porque eu fui comprado pelo sangue de Cristo. Mas Deus foi falando no meu coração essa tarde, mas eu não quero mais te chamar de servo. Eu quero chamar você de amigo. Fala para o meu povo que eu não quero que eles sejam servos. Eu quero que eles sejam amigos. E para ser amigo de Deus, você precisa conhecer. Mas como é que conhece? Faz que nem eu. Estou lá, já tinha estudado a palavra. Estudei muita palavra hoje. Aí veio um versículo. Pensa no versículo. O que é que Deus deu para mim aqui? Quantas coisas Deus revelou no meu coração. Os seus propósitos, os seus desígnios, a sua vontade. Eu quero ser amigo de Deus, amém? Então eu vou ministrar a palavra aqui agora. E esta palavra, ouça ela com atenção. Porque ela vai te aproximar de Deus. Amém, Jesus? Então feche os seus olhos. Oh, Margarissas. Paz de amor, eu me sinto privilegiado em ser escolhido por Ti, para que eu possa alimentar o Seu povo.
Usa a minha vida nesse momento, para que esse alimento seja saudável e que esse alimento possa trazer eles para perto de Ti. Porque esse conhecimento da Tua bondade, esse conhecimento do Seu amor, esse conhecimento dos Seus desígnios, do Seu propósito, os tornarão não mais servos, mas os tornarão amigos próximos. E essa é a Sua vontade. Que esta palavra, que esta instrução venha direto do trono da graça. Inspira, Senhor. Mais que isso, inspira a todos. Inspira a mim que falo, inspira eles que ouvem. Que ao chegar essa palavra no ouvido, ela cresça nas células, cresça na segunda, na terça, na quarta, na quinta, cresça no coração deles, que o Senhor continue falando e os aproximando para perto de Ti. Nessa aproximação haverá libertação, cura, graça, alegria, vida abundante, em nome de Jesus. Amém. Oh Deus poderoso. Irmão, nós estamos falando sobre condenação. Domingo passado nós falamos sobre condenação, e é algo importante, é uma revelação importante que você necessita ter da palavra de Deus. E nós vamos continuar. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 8, versículo 1, rapidamente. Romanos capítulo 8, versículo 1. Diz assim, se você tem dificuldade de achar, o Álvaro vai colocar aqui. Todo o culto ele está colocando. Está projetando. Por agora, pois, diz a palavra de Deus, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Só até aí. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós aprofundamos no domingo passado essa palavra. E hoje o Espírito Santo quer escavar um pouco mais, para que nenhum tipo de condenação venha tirar a sua paz, nenhum tipo de condenação venha produzir, como eu disse aqui anteriormente, sentimentos tóxicos, porque quando você está debaixo de condenação, os seus sentimentos são abalados. Você fica com medo, você fica com vergonha, você fica estressado. Fala para o seu irmão, a condenação produz sentimentos tóxicos, e a angústia nasce aí, né? A angústia nasce da condenação, e o Senhor não quer que você viva debaixo de angústia, porque Ele não te chamou para ter um espírito de medo, mas Ele te chamou para que você tenha um espírito de ousadia, de coragem, de intrepidez. Ele não te chamou para andar de cabeça baixa, tristonho, mas Ele te chamou para ser feliz, porque Ele é um Deus feliz. Amém, Jesus? Então veja bem, aprofundando na questão que nós não estamos debaixo de condenação, eu quero dizer para você, pelo Espírito de Deus, que Deus não se ira com você. Talvez você aprendeu lá quando criança, cuidado que o papai do céu vai te castigar e ele vai te bater se você não agir certinho. Eu quero dizer para você, e eu quero quebrar pelo Espírito de Deus toda a estrutura de raciocínio que foi criado na sua mente, que te induz a enxergar um Deus mau, um Deus violento, um Deus que se ira, um Deus que vira as costas para você, um Deus que fica triste com você. Esse Deus não é o Deus de toda graça. Não é. Não é o Deus de toda graça a qual o apóstolo Pedro, com tanta ousadia, declarou nas Escrituras. Fala para o seu irmão assim: Deus nunca se ira com você. Fala para o outro do outro lado, para Deus nunca fica bravo com você. Pastor, me prova isso. Então eu vou te provar.
Abra a sua Bíblia ou acompanhe aqui na projeção, Isaías 53, versículo 9. Isaías 53, versículo 9 e versículo 10. Antes de eu ler Isaías 53, versículo 9 e versículo 10, 53 não, 54, tá? Isaías 54, versículo 9 e versículo 10. Veja bem, antes de falar de Isaías 54, você tem que entender Isaías 53. O que é que diz lá em Isaías 53? Sobre a redenção de Jesus Cristo. E ele foi ferido por nossas transgressões, moído por nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então veja bem, tem outros versículos que diz sobre a obra expiatória do nosso Senhor, no capítulo 53. E o que é o capítulo 54? Se você ler o capítulo 54 inteirinho, você vai ver que é o que produz a obra do Calvário. O capítulo 54 de Isaías é as vitórias dos filhos de Deus por conta da cruz do Senhor Jesus. Diga glória a Deus. Então, se você lê, e eu recomendo que você leia em casa, mas eu vou me deter só no versículo 9 e 10, porque eu quero falar sobre a condenação. E quero falar para você que você não precisa se sentir condenado, porque Deus não está com raiva de você, mesmo quando você peca, mesmo quando você erra, mesmo quando você pisa na bola, e você pisa. O único que não pisa na bola é o time do Corinthians, que está ganhando todas. Quanto foi o placar hoje? 4-0. Esse time está na graça. Irmãos, volte a atenção aqui. Deixe as coisas naturais e vamos nos prender às coisas espirituais. Olha só o que diz o versículo 9 do capítulo 54, onde vai te provar que Deus não tem raiva, e não se ira, e não se magoa, e não fica triste com você, e nem te abandona. Olha só, é muito forte. Porque isso será para mim, diz o Senhor, como as águas de Noé, como que jurei que as águas de Noé não inundariam mais a terra, assim também jurei que não me irarei mais contra ti, e nem te repreenderei. Essa palavra repreender é condenar, porque ele repreende o diabo. Isso não quer dizer que Deus não te corrige. Deus te corrige, mas ele não te repreende, ele não te condena e ele não se ira com você. Verso 10: pois as montanhas se retirarão e os outeiros serão removidos, porém a minha benignidade não se apartará de ti, nem será removido ao pacto da minha paz, diz o Senhor, que se compadece de ti. Diga glória a Deus. Está dizendo que ele não se ira contra você, ele não te repreende, ou seja, ele não te condena. E o interessante é que Deus jurou. Assim como eu jurei que o mundo não mais se afligiria por conta das águas, eu juro. E Deus jura por ele mesmo, porque não tem ninguém acima dele. Você jura pela mãe, pelo gato, pelo cachorro, mas ele jura por ele mesmo. Eu juro que assim como as águas de Noé não afligirão mais o mundo, eu juro que eu não me iro contra você. Pastor, mas ele está falando para quem não peca. Quem não peca, para que Deus vai se irar? Ele está falando para quem peca. Ele não se ira, ele está falando para você que tem uma vida que é errante, porque ele só vai se irar com quem erra. Eu não sei você, mas eu erro, então eu preciso dessa palavra. Eu erro.
E Deus me revelou essa palavra porque eu errei com ele, não vou falar qual foi meu erro. E começou a vir um sentimento tóxico, ira, eu estava irado. Eu estava irado e Deus me falou, você está irado, mas eu não me iro com você. Me quebrou pelo meio. E Deus foi falando no meu coração, e para quem precisa do compadecimento de Deus, essa palavra para você. Para quem peca, para quem erra, essa palavra é para você. Se você é perfeito, se você não erra, se você não peca, essa palavra não é para você. Você já está no céu. Boa sorte. Eu te vejo lá. Deus não se ira. Então quando você... E ele jurou, eu não vou me irar. Eu não vou te repreender. Eu não vou ficar chateado com você quando você errar, quando você pecar. Quando você pisar na bola. E eu juro, assim como as águas de Noé não alcançarão mais e nem punirão mais, também a minha ira também não te alcançará mais e nem te punirá mais. É forte. É muito forte isso. Então veja bem, quando você ver um arco-íris no céu, você pode lembrar de Noé. Mas lembre, Deus não me julga, Deus não me repreende, Ele não está bravo comigo, e Ele me traz a paz. É tão forte isso, irmãos. Eu quero dizer uma coisa para você. Lá em Apocalipse 4, versículo 3, João, ele tem uma visão do trono de Deus, e ele diz, alguém está sentado no trono, e essa pessoa tem uma aparência de pedra de jaspe sardônica, e no trono existe um arco celeste, um arco-íris, ou seja, esse arco-íris, esse arco celeste, mostra que o nosso Deus é um Deus de aliança, e aquilo que Ele fala, Ele cumpre. E há uma palavra de Deus nas Escrituras que diz que você pode se achegar ou com ousadia diante do trono da graça. E diante do trono da graça está esse arco que aponta para que ele disse aqui. Diante do trono da graça você vai achar duas coisas. Porque ele disse que ele não ficaria irado com você, e a benignidade dele, a misericórdia dele, a paz, a graça dele ia te acompanhar. Então quando você chega com ousadia, o que é ser ousado, irmãos? É ser cara de pau. Todo cara de pau é ousado. Então quando você é ousado, porque nós não merecemos estar diante do trono, amém? Ninguém merece. Mas os ousados, aqueles que entendem a graça, pode chegar com cara de pau diante do trono da graça, porque lá está o arco-íris, que comprova essa aliança que ele fez comigo, com você, e por isso você não precisa ter medo, e nem um espírito de condenação dentro de você. Existem duas coisas que você vai receber no trono da graça. Você vai receber, diga assim, levanta a sua mão esquerda, misericórdia e graça. Aleluia. Quem chega diante do trono de Deus encontra misericórdia e graça. A mente gosta de falar misericórdia. Misericórdia. O que é misericórdia? Misericórdia é você chega diante do trono da graça. O cara de pau. Mas entende. É só a graça. O cara de pau chega lá, a misericórdia diz o seguinte: por conta da minha misericórdia, você não vai sofrer o que você merecia. Então você aprontou, você pisou na bola. Mas como Deus tem uma aliança com você, Ele exerce misericórdia. Aquilo que você teria que sofrer, não lhe será imputado como prejuízo, porque você está em Cristo Jesus. Porque a palavra de Deus diz, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então você alcança o quê? Misericórdia. Você teria que merecer.
receber. Você merecia receber juízo, mas você não vai receber, porque você é um cara de pau que está diante do trono da graça. E a graça? Então é misericórdia de um lado, levanta a mão direita. Desse lado tem a graça. Diga-se, misericórdia e graça estão no trono de Deus. A graça não merece nada, mas vai receber tudo. Aleluia! Merece toda a punição, mas não lhe será imputada. Não merece nada, mas vai receber tudo. Aleluia! Porque você, pastor, qual é a minha parte nisso? Creia. Toma posse pela fé. Amém, Jesus. Como é que eu creio, pastor? Veja bem, misericórdia. Você erra. Você pecou. Irmãos, quando você precisa de recursos financeiros, você declara a sua miséria ou declara a sua prosperidade? Prosperidade. Então, se você tiver com alguma dificuldade financeira, diante do trono da graça, não declare a sua dificuldade. Ai, Senhor, eu estou tão pobrezinho, eu estou sem dinheiro nem para o pão. Diga assim, Senhor, eu sou próspero em Ti, e eu sei que a Sua provisão é certa, eu sei naquele que eu tenho crido, e o Senhor jamais vai me deixar na mão, porque a Tua palavra diz que jamais nós vimos um justo mendigar o pão. Faz que nem a Ruth, Senhor Jesus, eu não tenho marido, o Senhor é meu marido, não tem gás, e Jesus faz o gás. É o marido dela. Ela chega com ousadia no trono da graça. Quando você está doente, você fica falando a sua doença? Se está falando a sua doença, está errado. O que você tem que falar? A cura. Senhor, essa doença está aqui, mas não é o lugar dela, porque a Tua palavra diz que nós fomos sarados pelas Tuas pisaduras. Então esse caroço, essa enfermidade, ela não pode ficar no meu corpo. Você declara o quê? A cura. E por que você, na questão do pecado, você fica declarando pecado? Você fica diante de Deus, Senhor, ai como eu sou mazelado, ai como eu sou pecador, ai como eu tenho maus pensamentos, ai Senhor, por que você não declare o pecado, declare a justiça de Deus na sua vida? Senhor, eu pequei, mas eu sou justo diante do seu trono. Deus vai te libertar. Não fique confessando o pecado. Confesse a providência do pecado, a libertação do pecado sobre a sua vida. Chegue com ousadia no trono da graça e se declare que você é justo, porque você é justo. Você é justiça de Deus. Você é justiça de Cristo. Aleluia. Pastor, eu vou te falar para você, mesmo na hora que você estiver fazendo algum pecado e você não tem forças, mesmo assim você não fique chorando e não se prostre, e você disse, Senhor, eu estou fazendo isso aqui, mas eu sou a justiça de Cristo. Declare quem você é. E quando Deus te libertar, Ele vai te libertar de vez por todas. Porque se você vencer o pecado pela sua força de vontade, se você parar de fumar pela sua força de vontade, se você parar de adulterar pela sua força de vontade, se você parar de mentir pela sua força de vontade, você vai ter que manter a vida toda pela força da vontade. Isso não é bom. Mas se você parar, porque você declarou por fé quem você é em Cristo, o verdadeiro libertador vai te libertar de uma forma que você nunca mais vai retornar para isso. Porque é uma obra do Espírito e não uma obra do homem. Amém, Jesus? Oh, Ramanás, diga assim, aqueles que estão em Cristo, não há nenhuma condenação. Alinhou isso no seu coração? Você está em paz? Aleluia, diga assim, o meu problema com Deus está resolvido. Mas nós temos um problema aqui, ó, de condenação entre nós. Então Deus está querendo resolver essas duas coisas nesses dias. Nós falamos um pouco
no domingo passado, e nós vamos falar mais um pouco nesse domingo. Primeiro você precisa entender que você tem paz com Deus, amém? Em qualquer circunstância. Já te falei, chega com ousadia ao trono da graça, e você vai receber misericórdia e graça. Mas quando você condena alguém, isso gera o quê? Morte. Diga assim, o fruto da condenação é morte. Se você se sente condenado por Deus, você vai ter um sentimento tóxico. Você vai ter um sentimento de morte, de angústia, de tristeza. Por isso você está ouvindo essa palavra. Mas quando você é condenado por uma pessoa, ou você condena, ou é troca de condenação, é o capacete de bronze. Fala para minha esposa, tira o capacete de bronze. Aí ela tira, aí eu ponho ele e ela fala, tira o seu capacete de bronze. Né? Então a gente fica colocando o capacete de bronze, que indica o quê? Condenação. Fala para o seu irmão, tira o capacete de bronze. Fala para a esposa, tira o capacete de bronze. Para de me condenar. Porque assim traz morte, faz mal, deixa os meus sentimentos intoxicados. Como é que nós resolvemos isso, irmãos? Deixa eu dar um exemplo de Moisés, para ver como isso é pernicioso. Moisés, homem de Deus, indiscutivelmente profeta, representante do Senhor. Quando o povo de Israel, no começo da sua jornada em direção a Canaã, teve sede, o povo reclamou, o povo murmurou. Deus falou para Moisés, Moisés, pega a mesma vara que você transformou as águas do Egito em sangue. Em falar nisso, o primeiro milagre de Moisés nem foi um milagre, foi uma praga, porque Moisés representa a lei, e ele tocou naquele milagre ou praga, tudo é milagre, mas apontando para uma praga, ele transformou a água em sangue, porque ele representa a lei. Quem está debaixo da lei está debaixo da morte. Jesus, quando ele fez o seu primeiro milagre, ele transformou a água em vinho. Vinho é vida, alegria. Quem está debaixo da graça de Deus tem vida, vida abundante. Amém, Jesus? Então Deus falou para Moisés, Moisés, pega a vara, a mesma vara que você transformou a água em sangue, e fere a rocha. A rocha é Jesus, e naquele momento a rocha teria que ser ferida, porque apontava o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E ele feriu a rocha, e saía tanta água daquela rocha, que 3 milhões de pessoas beberam daquela água, se saciaram. Se formou um grande curso d'água no deserto. Isso aponta para Deus irrigando as nossas vidas. Diga assim para o seu irmão, a água que sai da rocha, que inunda todas as áreas da sua vida. Tem água para o seu casamento, fala para ele. Tem água para os seus filhos. Tem água para as suas finanças. Tem água para os seus sentimentos. Aleluia! Não tem condenação, mas tem muita água. Abalás. Tem muito frescor. E eu quero dizer para você que mesmo que a água não chegar, se o cheiro dela chegar, os brotos vão se formar. Que às vezes você está tão fraco que você não consegue nem chegar e mergulhar na água e beber dela. Mas se você chegar perto, a umidade dela vai brotar coisa nova na sua vida. Por isso eu gosto daquele música, Neide. Ao cheiro das águas brotará como planta nova florescer seus ramos. Aleluia! Aqueles que não têm força. O que diz isso, irmão? Você está sem força? Vem para a igreja. Você está cambaleando? Vem para a igreja. Você está desanimado? Vai para a célula.
você não tem vontade nenhuma de ir aí que você tem que ir, que só o cheiro das águas vai trazer renovo. Aleluia! Oh, Cabadés. Então Moisés, ele feriu as águas e o povo foi saciado. Feriu a rocha e o povo foi saciado pelas águas. Presta atenção, irmãos. Passou-se 40 anos. Eu não quero que você tenha pressa de ir embora hoje, porque Deus quer falar com você, né? Você quer ser amigo de Deus? Então aguenta firme aí, que Deus quer falar com você. Minha esposa fica com ciúme de mim, da palavra de Deus. Você só fica na palavra. Porque a palavra me renova, a palavra me deixa forte, a palavra me tira os lixos dos meus sentimentos, toda a toxicidade, e eu fico bem. Amém, Jesus? Então, se dobre a palavra de Deus, renda a palavra de Deus. Moisés andou então, e o povo andou por mais 40 anos depois desse episódio. 40 anos, já às portas de Canaã, muita coisa aconteceu, muita coisa ali teve. Novamente o povo quer água. Abra aí, acho que é Números 20, versículo 9. Projeta aqui para mim. Números 20, versículo 9. E o povo ali murmurou: Moisés, você nos trouxe aqui para morrer? 40 anos não ensinou muita coisa para esse povo. Moisés, então, foi orientado por Deus. O que Deus falou para Moisés? Moisés, fala a rocha. Presta atenção, não lê agora não. Moisés, fala a rocha e ela vai dar água para o povo. Rocha, na primeira ferida, apontava para a pedra. Rocha agora, que Moisés tinha que falar, essa rocha no hebraico é penhasco, rocha alta, é um diferente tipo de rocha. A palavra no hebraico é diferente. Agora não é mais Jesus sendo açoitado e crucificado, agora é Jesus glorificado, amém? Então Jesus glorificado à direita do Pai é rocha alta, é penhasco, só precisamos falar. Fala a rocha e eu vou saciar novamente o povo. Moisés, aí que eu te falo, para que você possa ser livre de toda condenação, você precisa ver como Deus vê. Fala para o seu irmão, para ser livre de toda condenação, para ser livre de condenar o irmão, você precisa ver como Deus vê. Você precisa enxergar como Deus enxerga. Você precisa sentir como Deus sente. Moisés errou aqui. O que Deus falou? Deus falou mal do povo, irmãos? O povo estava reclamando? Estava. Deus falou alguma coisa contra eles? O que ele falou? Moisés, fale a rocha e eu vou dar água. Olha só o que Moisés fez. Moisés, pois, tomou a vara de diante do Senhor, como este lhe ordenou. Verso seguinte. Moisés e Arão reuniram a assembleia diante da rocha, e Moisés disse-lhes: ouvi agora, rebeldes. Deus chamou o povo de rebelde? Ouvi agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós? Então Moisés levantou a mão e feriu a rocha. Deus falou para falar. Presta atenção. 2 vezes, não bastou uma, foi 2. E saiu água copiosamente, a congregação bebeu e os seus animais. Presta atenção. Vou passar o outro versículo, mas espera um pouquinho. A graça de Deus é tão generosa e ela não desampara, que mesmo no erro de Moisés, ele não deixou de dar água, que era para falar. Deus queria dar água. Então mesmo Deus sendo agredido, eu vou te explicar como ele foi agredido, mesmo assim, por amor ao povo, porque Deus não estava olhando o povo como que eles fossem rebeldes,
Deus estava olhando o povo como o seu coração de graça, querendo saciá-los. Diga para o seu irmão, Deus só te olha querendo te saciar. Então não olhe o seu irmão como ele fosse um rebelde. Não olheis ninguém segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém, Jesus? O outro versículo. Pelo que o Senhor disse a Moisés e Arão, porquanto não me crestes a mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não introduzireis essa congregação na terra que lhes dei. Veja bem, o que Deus está falando? Vocês não me santificaram. Vocês não me ampararam diante do povo. Eu queria dar água. Eu queria liberar a minha graça. Eu queria liberar o meu favor. Eu queria liberar a minha benignidade, a minha bondade. Vocês não me santificaram. Vocês me fizeram mal diante dos olhos do povo. Tem pastor que prega um Deus mau. E esse não está santificando o Senhor, porque Deus é bom. Quando você prega um Deus mau, você está cometendo o mesmo erro de Moisés, e você não está santificando o nome dele, porque ele é bom, ele te ama e sempre quer te abençoar. Esse foi o erro de Moisés. Por isso, não pôde entrar na terra prometida. Oh, rapaz. Mas Deus é tão bom que ele não deixou Moisés na pendura, não. Moisés até argumentou com Deus dias depois: Senhor, posso entrar na terra? Deus falou, não. E ele veio de novo: Senhor, posso entrar na terra? Moisés, não quero mais conversar sobre isso. É sério, Deus era muito amigo de não vamos falar mais sobre isso, você não vai entrar. Mas Moisés, ele recebeu pela graça de Deus uma missão ainda maior que entrar na terra. Tanto é que nós vimos que, eu acredito que Moisés morreu ali, mas acredito que ele ressuscitou. Houve até uma briga pelo corpo de Moisés, mas eu creio que essa briga foi antes da ressurreição. Não ressuscitou como Jesus Cristo, mas ressuscitou da mesma forma que Lázaro. Ele ressuscitou e depois foi recolhido, porque para ele há uma grande missão, duas missões. Uma delas foi cumprida no Monte da Transfiguração, Moisés e Elias na frente da rocha. Oh, Candelias, recebendo instruções do autor e consumador da nossa fé. A graça estava diante de Moisés e Elias, e isto realmente foi um ato generoso de Deus para com ele, mesmo ele tendo falhado. Muito mais de que entrar na terra de Canaã. Está ali com Jesus no Monte da Transfiguração. Oh. Aí Pedro, no Monte da Transfiguração, que não tinha nada a ver com o assunto, Pedro era sanguíneo e falou para Jesus: Jesus, vamos fazer aqui 3 tabernáculos, 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. O que Pedro fez? Igualou os 3, porque Pedro ficou empolgado. Moisés, o profeta, o representante da lei. Elias, o profeta. Igualou Jesus. Deus interviu e falou assim: ó, aqui, ó. Não vai fazer tenda nenhuma, não. Ele não falou desse jeito, é o que eu estou falando. Ouça Jesus, não ouça os 2. Ouça Jesus, porque em Lucas 1:17 diz: Moisés trouxe a lei, mas Jesus trouxe palavras cheias de graça e de vida. Ouça o meu filho amado. É ele que vocês têm que ouvir, porque os 2 estão ouvindo ele. Então quem ouve a lei e quem ouve os profetas e não foca na graça, não tem paz com Deus. E ainda tem mais um presente para Moisés. Na grande tribulação, está lá um profeta, 2 testemunhas, Moisés e Elias, e eles farão grandes milagres diante do povo. Olha só, Moisés ainda tem ministério para dar continuidade, porque Deus é gracioso com ele. Mas ali, ele não santificou Deus.
Você é embaixador de Cristo. E como embaixador de Cristo, nós temos que ser aqueles que mostram quem Cristo é. E Cristo é a graça, é o favor, é a bondade, a benignidade e a misericórdia. Amém, irmãos? Aleluia! Oh! A mulher samaritana. Nós pregamos um tempo atrás. Ela era uma mulher cheia de condenação. Por que ela era cheia de condenação? Eu quero falar um pouquinho sobre ela, num ângulo diferente do que nós comentamos há uns cultos atrás. Ela era cheia de condenação. Por quê? Que hora que ela foi buscar água no poço? Meio-dia. Ninguém vai buscar meio-dia, já expliquei por quê. Você vai buscar água ou de manhã ou à tarde. Ela buscava meio-dia água porque ela não queria conversa com ninguém. Porque ela era uma mulher de má reputação. E o povo daquela cidade a condenava. E ela também condenava o povo. Era a condenação de mão dupla. Parece marido e mulher, né? Você. Já viu marido e mulher condenando um outro? Só sai o quê? Morte. Então veja bem, a cidade a condenava. Ela condenava a cidade. Mas Jesus não a condenou, amém? Jesus foi movido de uma compaixão, porque todos aqueles que estão debaixo de condenação estão sofrendo muito. Fala para o seu irmão, se você está debaixo de condenação, você está sofrendo. Pastor, eu sei que eu estou debaixo de condenação, seus sentimentos se denunciam. Se há medo, se há insegurança, se há incredulidade, é porque a condenação está te rondando. Mas o Senhor quer te tirar. Por isso você está ouvindo essa palavra, amém? Ou, essa mulher, cheia de condenação, Jesus, então, ele vai ao encontro dela para tirar a condenação dela. E o que ele faz? Ele fica lá esperando ela. Ela não falava com ninguém. Qual foi a isca? E eu quero que isso, pelo Espírito de Deus, fique no seu coração. Qual foi a isca que ele usou? Qual foi? Vocês estão entendendo a palavra? Vocês estão meio agitados? Está acontecendo alguma coisa? Não? Está tranquilo? Porque às vezes rasgou alguma coisa, eu não vi. Está tranquilo? Está todo mundo olhando para mim assim, está tudo tranquilo? Amém. Estão com sede, né? Amém. Então veja bem, qual foi a isca? Água. Qual foi a isca que Jesus trouxe essa mulher? Fala para o seu irmão. Aceitação. Fala de novo. Aceitação. Toda vez que você aceita, toda a condenação cai por terra. Você foi aceito por Deus. Do jeito que você é. Aquela cidade a condenava, não a aceitava. Ela também não aceitava aquela cidade. Como Jesus resolveu o problema dela? Aceitando ela. Como nós vemos isso, pastor, na história? Ele estava ali, esperando ela chegar. Quando ela chega, ele fala com ela: dai-me de beber, dai-me água desse poço. Ela olha para ele perplexa, porque jamais um judeu falaria com um samaritano. Jamais. E uma samaritana mulher, impossível. Quando ela percebe Jesus falando com ela, como tu sendo judeu, fala comigo que sou mulher e samaritana. Ela se sentiu o quê? Aceita. Fala para o seu irmão, aceitação faz a diferença na minha vida e na sua vida. Oh, meu Deus. Ela não ia falar com Jesus, pode ter certeza. Ele tomou a iniciativa de aceitação. E aí ela foi
perplexa, sendo aceita. Ele judeu, eu sou mulher. Parece que ele é um rabino, porque Jesus era um rabino. E as pessoas conseguiam identificar por conta das vestes, o modo de falar e tudo. Como esse cara, tão importante, falando comigo, pedindo água. Aí quando ela indaga, isso sendo tu judeus, eu samaritana, como que você me pede água? Eu não estou entendendo. E ele falou, se você soubesse com quem você está falando, você pediria água viva e ele lhe daria. E começa a conversar. Ela não conversava com ninguém. A aceitação tem poder. E eles começam a discorrer sobre água, sobre poço, e ainda a conversa deles era no âmbito natural, mas por conta da aceitação, ela se tornou uma mulher receptível e transparente. Aquela que não falava com ninguém, e não se abria com ninguém, com Jesus ela se abriu. Tanto é que Jesus falou, mulher, vai buscar o teu marido, mas por conta que ela estava se sentindo aceita na conversa, introduzida no contexto, estava feliz, então ela soube ser transparente. Ela falou, Senhor, eu não tenho marido. Disseste bem, porque tiveste 5, e o que agora que você tem não é seu, é amaziado. Tem umas irmãs no seminário, quando eu dou aula pastoral, diz que eu acho que é amaziamento. Tem umas irmãs, porque tinha... saía com um cara casado, né, amante? Eu não sei. Mas Jesus, seja amaziada, ou ela saía com um homem casado, Jesus a aceitou. Diga assim, não há limites para Deus, através da sua graça, te aceitar. Agora eu quero pegar no seu pé. Sabe por que os nossos filhos fogem de nós? Porque nós não aceitamos eles como são. E nós condenamos. A primeira coisa que a gente faz é condenar. A gente condena os filhos. A gente condena o marido. A gente condena a esposa. A gente condena o pastor. A gente condena o líder de célula. A gente condena a ovelha. Nós precisamos aprender com o Senhor Jesus. Aceitação quebra os paradigmas, quebra as barreiras, traz paz, traz harmonia, traz alegria. Por que nossos filhos escondem muitas coisas de nós? Porque tem medo. Quer dizer uma coisa para você, mulher? Todo homem é tentado, seja no trabalho, seja na faculdade, seja em qualquer lugar, todo homem é tentado, sexualmente dizendo. Mas se ele tivesse aceitação dentro de casa, ele poderia falar para você a tentação. E se ele falasse para você a tentação, ele nunca cairia em pecado, porque você iria ajudá-lo, uma ficando de olho. Oh. Mas ele não tem coragem, porque você vai condenar, você deu bola, eu te conheço. Se ela está assim com você, é porque você deu motivo. A condenação vem. E por isso o adultério também vem. Porque não há cumplicidade dentro do casamento. E por que não há cumplicidade dentro do casamento? Porque não há aceitação de ambas as partes. Não entendemos as nossas mazelas. Porque eu vou dizer para você, todos nós somos tentados. Tanto mulheres como homens. Todos nós somos tentados. Uma vez, como eu era líder de célula, eu fui tentado. E a tentação era difícil. Sabe o que eu fiz? Contei para minha esposa, ela sabe disso. Contei. Fiquei livre. Falei, vou cair nisso, não tá muito forte o negócio. Contei o contexto para ela. Depois, não tinha mais como pecar, irmão. Depois ela fica... a Deda é muito esperta. Ela é sábia, ela sabe. Ela é muito esperta. Cuidou direitinho. Não tinha nem como pecar mais. Não tinha. Tem mais. Depois que você compartilhou, irmãos, você tem proteção. Amém? Costumo falar, pastor Roberto, equipe é proteção. Marido e mulher e filho são uma equipe.
É proteger uns aos outros. Mas por isso precisa ter o quê? Aceitação. Aceitar que o seu marido tem falhas e que tem debilidades. Aceitar que a sua esposa tem falha e que tem debilidades. E que se ela compartilhar isso com você, você vai ajudar. Mas nós vemos com condenação. Condenação gera o quê? Separação. Gera o quê? Morte. Aquela mulher se sentiu livre. Não, Senhor. Esse que eu estou não é marido, não. Não sei se era amante ou se era amaziamento, né? Mas não é meu marido, não. Por que ela se abriu? Porque se sentiu aceita. Confiou. Irmãos, esse pastor que vos prega nunca vai te condenar. Eu vou te orientar. Então, se você precisar um dia contar suas mazelas para mim, a torcida do Corinthians não vai saber. Tem coisas que pessoas contaram para mim e falaram assim: você não conta para sua esposa. Eu falei: tá bom, não vou contar. Não contei. Até hoje não contei. Pediu para não contar, tem que respeitar. Amém, Jesus? Amém? Então olha aí para a pessoa que está ao seu lado: eu te aceito. Isso é libertador, irmãos. Isso é bálsamo para as nossas vidas. Oh, aleluia! Aceite o seu irmão do jeito que ele é. Aquela música que a Neide cantou: você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Todos juntos, vamos lá. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Na verdade, nós somos casa de Deus. Nós somos perfeitos. Aleluia. Deus nos aceita e não nos condena. Nós precisamos nos aceitar mutuamente. Amém, Jesus? Aleluia. Outra coisa que fez aquela mulher mudar os seus paradigmas foi que ela experimentou o poder de Deus. Quando Deus trouxe uma palavra de conhecimento, dizendo para ela: é verdade que não tem marido, é verdade, porque você tivesse 5 e esse que você está agora não é. Isso foi uma palavra de conhecimento, foi poder de Deus, foi revelação. Essa mulher ficou impactada com o poder de Deus e ela estava falando de poço de Jacó. O Senhor não tem como que tirar, como que o Senhor vai me dar essa água viva? Jacó bebeu desse poço e agora o Senhor vem com essa conversa. Mas quando ele demonstrou poder, ela falou: bem vejo que tu és profeta. Aleluia, a conversa mudou. Fala para o seu irmão: os paradigmas mudam quando você é aceito e você começa a fluir no poder de Deus. E eu quero dizer para você que você tem todas as condições para fluir no poder de Deus. Eu quero dizer para você que muitas vezes eu fiquei surpreendido com a graça de Deus na minha vida, com a unção, e às vezes eu saio daquela unção e eu vou para casa e eu falo: Senhor, como o Senhor me usou? Não sou digno. E aí ele me fala: é por isso mesmo que eu te uso, porque você não é digno. Está me entendendo? Então quando você sabe que você é aceito por Deus, e quando você começa a se mover no poder dele, a experimentar as coisas do alto, você começa a introduzir algo na sua vida que se chama eternidade. Você começa a sair desse mundinho pequeno que nós vivemos, de comer, beber, vestir, assistir televisão e seriado dos Vikings, eu assisti. Você começa a sair desse mundinho de contas na Casa Bahia e conta de telefone e preocupações. Irmãos, eu te falar para você, hoje de manhã eu estava estudando a palavra. E aí eu dei um tempo e fui lavar a louça para minha esposa. Não, enxugar. É lavar. Lavei e enxuguei. Diga glória a Deus. E o Senhor falou assim para mim, eu lavando louça e enxugando:
Você precisa de tão pouco para ser feliz. Porque às vezes eu peço algumas coisas para ele, entendeu? E ele falou, você precisa de tão pouco. O que eu preciso, irmão? Eu só preciso de comer arroz e feijão. E um ovo lá, uma carne, uma batata, com a roupa de vez em quando. Não precisa nada. Tomar um banho, passar um sabonete. É tão pouco que você precisa. E a gente fica preso. Presta atenção, irmãos. Tem mendigo mais feliz que você. Tem menino que está solto. Ele anda feliz na rua. Está cheio de demônio, mas está feliz. Sabe por que ele não está preocupado? Ele não está preocupado. E você fica preocupado com tantas coisas. E o Senhor te disse, não busquei essas coisas. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. O que você precisa, Deus acrescenta. Ele cuida de você. Ele traz o botijão de gás ou não traz? Ruth traz. Ele é marido. Preocupe com as coisas eternas. E quando você começa a se envolver com o poder de Deus, e você começa a expulsar demônios, e você começa a curar enfermos, e você leva pessoas para o encontro, e elas vêm transformadas, e você, na célula, você é usado, e você traz uma palavra de conhecimento, uma palavra de sabedoria, e você começa a ter revelação, e você começa a sentir a presença de Deus, você recebe também uma cura. Ou seja, esse sobrenatural tira os seus olhos desta terra, que essa terra é egoísta, as motivações são chulas, rasas, as conversas são triviais, e o Senhor te tira desse contexto natural, desse poço de Jacó, e te leva para um poço onde tem água viva. Aleluia! Manderaba secanás, a sua vida muda. E lavar a louça fica gostoso. Fica gostoso. Se não dá para ir em Dubai, uma piscina como aquela que nós vamos batizar, te deixa feliz. Porque os seus olhos não estão nas coisas naturais, mas os seus olhos estão no Redentor. Porque você não é cidadão dessa terra, você é cidadão dos céus. Os seus dias estão contados neste lugar. E o Senhor disse, olha, fique em paz, porque eu vou, mas eu vou preparar lugar. Aleluia! Oh, Meshás, deseje o sobrenatural. Busque os dons do Espírito. Seja usado por Deus. Se mova nisso, coma disso, ande nisso, sai desse natural. Condenação não vai ter mais parte da sua vida, vai dar ter tempo condenar, você vai estar querendo arrebanhar. Cantilha soube errada, diz. E aí a conversa, ela começou a sair de um cunho natural e começou para um cunho espiritual. E aí aquela mulher já começou a falar, Senhor, dizem que o lugar de adorar é em Jerusalém, mas nós cremos que aqui é o lugar da adoração. E você viu como a conversa mudou? Era conversa de poço, você não tem coisa para colher para pegar água, sei lá o que é corda. Quem é você? Se o Jacó bebeu aqui, a pessoa está falando o quê? Mas quando ela teve uma experiência com Deus, quando ela foi aceita e teve uma experiência sobrenatural, Senhor, como que deve ser a adoração? E Jesus fala para ela, olha, vai chegar o tempo que não vai ser nem aqui em Jerusalém, e nem será em lugar nenhum, mas os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. A conversa mudou. O linguajar mudou. O propósito, o foco mudou. E é isso que o Senhor quer fazer com você. Fala para o seu irmão, sai da mesmice. Sai da fofoca. Sai da condenação. Deus te aceita do jeito que você é e quer te usar de uma forma sobrenatural. Aleluia! Você está entendendo a palavra?
Oh, requer poxos. Aí essa mulher que já não estava mais preocupada com água natural, nem cântaro, nem poço de Jacó, e ela fala, é verdade, Senhor, quando o Messias vier, ele vai revelar todas essas coisas. Aí Jesus dá o checkmate. Olhou para ela, eu sou o Messias. Ela olhou. E ficou cheia de Deus. Ele é o meu Salvador. Aquela mulher largou o cântaro. E ela que condenava aquela cidade, já foi sem nenhum tipo de condenação no seu coração, porque ela teve um encontro com o Senhor Jesus. Ela conhecia agora Jesus de face a face. E é por isso que Jesus, eu falei aqui no começo dessa palavra, que o Kenish mandou, olha, eu já não vos chamo mais de servo, mas vos chamo de amigos, porque tudo aquilo que o Pai tem me falado, tudo que eu tenho ouvido do Pai, eu tenho revelado a vocês. Vocês têm tido conhecimento, então vocês conhecem a mim, conhecem o Pai. Então veja bem, quando você conhece, a libertação, a mudança de raciocínio, de conversa, de paradigma, de atitude. Aquela mulher largou porque ela foi aceita, ela recebeu poder e agora ela estava vendo face a face o seu Redentor, estava tendo conhecimento de Cristo. É o que você precisa ter. Isso você tem de sobra, só precisa entender. Ela saiu, largou o cântaro, chegou na cidade e começou, olha, eu encontrei o Messias, e ele disse isso da minha vida, e os moradores daquela cidade se impactaram. Ela não estava condenando mais ninguém, e ninguém mais estava condenando ela, porque o poder de Deus, a graça de Deus, o mover de Deus, o Espírito de Deus chegou naquele lugar. Não há, diga assim, onde a graça de Deus chega, toda condenação cai por terra. A condenação de uma cidade inteira caiu por terra. Aleluia! Acela Mandés. E aquela cidade que condenava aquela mulher agora estava crendo pelo testemunho dela, porque aquela mulher estava cheia de vida. E toda a cidade foi ao encontro de Jesus e houve um grande mover de salvação. E quem perdeu o mover? Os discípulos. Os discípulos entraram na cidade só para comprar pão. Não conversaram com ninguém. Por que os discípulos não conversaram com ninguém? Porque eles condenavam a cidade. Também eles não gostavam do samaritano. E o samaritano também não gostava dele. Não houve nada, não houve fruto nenhum. Porque a condenação continuou. Hoje você tem uma escolha. Você quer ser discípulo nessa ocasião ou você quer ser mulher samaritana? A mulher samaritana deixou que toda a condenação caísse por terra. Experimentou o melhor de Deus. Amém, Jesus? Os discípulos são tão cheios de condenação que certa vez Jesus, e lógico, os discípulos antes do tratamento e da revelação total da graça, certa vez Jesus indo para Jerusalém, porque ele precisava ser entregue nas mãos daqueles que o iriam crucificar, e ele passou por Samaria, e ali em Samaria o rejeitaram, porque a afeição, diz a palavra de Deus, era de quem estava indo para Jerusalém. Olha só a condenação. Aí João, o profeta de amor, o apóstolo do amor, João, e Tiago, falou, Senhor, vamos pedir para que venha fogo dos céus, e venha matar e queimar esse samaritano. Olha só, o apóstolo do amor. Jesus olhou para ele, que espírito que vós sois! O Filho do Homem não veio para condenar, e sim salvar o que se perdeu. Aleluia! Esse é o Espírito do Senhor. E sabe o que o Senhor fez? Foi para outra aldeia. Porque ele não veio para condenar, ele veio para salvar. Que espírito nós somos, irmãos? Que sejamos o Espírito da graça. O Espírito da aceitação. O Espírito da reconciliação.
Amém, Jesus? Gostaria que a equipe de louvor viesse aqui. Amorei uma chance. Eu gostaria que a igreja ficasse em pé. Alequerrebas. Já são 8h30. Rapidamente. Oh, yes. Rabalamos santos. Você entendeu a palavra? Quem está sentindo leve o coração? Está sentindo leve o coração? Bem. Oh, rechaço. Põe a mão no seu coração. Feche seus olhos. Oh, releva, chance. Senhor, sua palavra foi ministrada. E esta palavra, como nós oramos no início, ela tem poder para aproximar o seu povo de ti. Ela tem poder para quebrar toda a estrutura de raciocínio que impede deles serem felizes, leves. Ela tem poder de aceitação, tanto do Senhor para com eles, deles para com o Senhor, e tem poder para que haja aceitação mútua entre marido, mulher, entre pai, filhos, pais, ovelhas, pastor, ovelhas. Porque a unção neste lugar, o Espírito e a palavra caminham juntos. E eu tenho certeza que os julgos estão sendo quebrados, as cadeias estão sendo despedaçadas, toda condenação, todo sentimento de condenação está sendo desfeito. Há pessoas aqui que nesse exato momento estão se apresentando diante de ti com ousadia, diante do seu trono da graça. Estão alcançando misericórdia e favor. Estão recebendo aquilo que não merece, aquilo que nem pediram. E não estão sofrendo nenhum tipo de juízo daquilo que eles mereciam. Porque nós estamos em ti. E aqueles que estão em ti, não há condenação. Amém? Ou eu gostaria de fazer um apelo. Oh, mandessa capalaz. Gostaria que você fosse cara de pau agora. Cara de pau. E viesse com fé. Vamos dizer que não é, irmãos. Não é. É só para você entender. Vamos dizer que aonde eu estou aqui é o trono da graça. E quando você vier para frente, você vai vir com ousadia. É só um ato profético para ativar a fé do seu coração. E quando você vier aqui na frente, você vai alcançar misericórdia e graça. Você vai alcançar paz, sabendo que nada do que você fez errado você vai ser punido. E você vai alcançar muitas coisas que você tem expectativa no seu coração. Porque o trono da graça, favor, vai te dar. Amém, Jesus? Esse é o primeiro apelo. Depois eu quero fazer um outro quando você estiver aqui. Quem está disposto a chegar com ousadia ao trono da graça? Quem é os caras de pau? Então vem para cá. Abuse da graça. Use dela. Lambuze-se com ela. Aleluia. Anequei, manchadas. Já chega ousadamente, com ousadia, para receber paz, para receber cura, para receber prosperidade. Oh, mas Sande cantei labará. Chalabará. Andeles. Sholo mochane candale bará. Ela sobou. Legarás. Presta atenção.
Você vai chegar agora diante de Deus, cara de pau. Porque você não merece nada, Érica. E graças a Deus por isso. Você vai dizer, Senhor, misericórdia por todos os meus erros. E ela é garantida. Ela é garantida. Você não precisa falar com tristeza, não. Misericórdia. Senhor, graça. Graça. Eu preciso de muitas coisas. E eu sei que o Senhor tem para me dar. E o Senhor vai me dar. Amém? Então agora é hora de abusar do Senhor. Peça o que você quiser. Deixa a paz entrar no seu coração. Ore. Ore. Fale com Deus. Ousadamente. 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 Com ousadia. Cheguemos com ousadia ao trono da graça. Isso é direito seu. Aleluia. A misericórdia e a bondade de Deus te perseguirão todos os dias da sua vida. Você é aceito por Deus. Mas Ele quer que você ande no sobrenatural. Ele quer que você ande no sobrenatural. Ele quer que você experimente o poder de Deus. O que nós vamos fazer aqui agora? O Senhor vai começar a te usar. Você vai sair, vai orar por alguém. Alguns vão ter palavras de conhecimento aqui. Alguns vão ter visões deste lugar. Talvez você receba uma palavra de Deus, como aquela mulher recebeu. Eu quero que você fique atento ao mover de Deus. Enquanto o louvor toca, você não fique parado. Pastor, como é que eu sei? Se você sentir um desejo de orar por alguém, sai do seu lugar, vai orar. Amém? Deixa Deus te usar. Isso só é um pontapé inicial na sua vida. Todos os dias, na sua escola, o Senhor vai te usar. No seu trabalho, o Senhor vai te usar. Junto com os seus filhos, o Senhor vai te usar. Na rua, o Senhor vai te usar. Quero dar liberdade para o Espírito aqui agora. Esteja livre. Esteja atento. Oremos um pelos outros. Oh, Shena Madeira, 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 Madeira. Narelas. Narelas, Sebara, Madeira, 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 Madeira. Oh, Samar.